O MHS é um dos assuntos mais temidos na física. Uma, porque o movimento é realmente complicado. E outra, porque as equações são meio dificinhas de entender e muitas vezes pedem para a gente decorar. Você não quer decorar a equação? Quer saber de onde veio isso? Quer ver a dedução dessa equação? Então, espera a vinhetinha, mas não se esquece, se inscreva no canal, ative as notificações, é aquela balela toda. Vamos lá? Dentro de osciladores harmônicos ou dentro do MHS, é muito comum no ensino médio aparecerem dois tipos, o pêndulo e o sistema massa-mola. Hoje nós vamos falar sobre o pêndulo. O pêndulo simples é o movimento mais simples que um pêndulo pode fazer, pode executar, que é esse movimento aqui de vai e vem entre os pontos de amplitude máxima e amplitude mínima. Então isso aqui foi o que o Galileu percebeu e fez a comparação com o movimento orbital de uma das luas de Júpiter, tá certo? Que fazia isso, lembra? Então ele ia para um ponto de máximo leste, um ponto de máximo oeste. Quando ele executa, quando ele coloca no gráfico os dois movimentos, ele percebe que eles são matematicamente parecidos, matematicamente idênticos. Primeiro ponto importante, é claro, a gente precisa levar em consideração algumas coisas. A primeira coisa é que este ângulo θ aqui, ele é muito pequeno. Então, o primeiro ponto importante é que o ângulo θ, ele tem um valor menor do que 10 graus. Para essa situação, o seno de θ é praticamente igual a tangente de θ, e isso é praticamente igual ao próprio ângulo em radianos. Tá bom? Esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto que é legal a gente entender é que o movimento harmônico simples matematicamente pode ser descrito como um movimento circular uniforme, numa projeção, é uma projeção do movimento circular uniforme. Bom, outra parte legal é você lembrar da dinâmica do movimento circular, então eu vou te lembrar algumas coisas, tá? Dentro de dinâmica, lembra, é muito importante sempre você definir os eixos do movimento. Isso é algo que você não pode esquecer nunca, tá? Então aqui, por exemplo, ó, o eixo do movimento e o eixo normal ao movimento. Aqui, eixo do movimento, eixo normal ao movimento. Então, por exemplo, nessa situação aqui, ó, nós temos, vamos analisar ela, tá? Nós temos um eixo que é tangente ao movimento e um eixo que é normal ao movimento. Quais são as forças que agem no pêndulo? Ah, Virgílio, tem aqui o peso, não é? Exato. E o peso para nós aqui, vertical para baixo. E a tração, ou a tensão, olha que interessante. Essa tensão, ela está apontando para o centro do movimento. Tá? Então, quem é? Então, ela está normal ao movimento, tá vendo? Está apontando para o centro, ela está normal ao movimento. Lembra que força que eu tenho que decompor? Sempre a força que não está nos eixos, tá? Então, nesse caso aqui, a força que não está no eixo é a força peso. Quando você decompõe a força peso, eu vou te lembrar, quando você decompõe a força peso, você vai decompor ela normal, tá vendo, ó? Então aqui peso normal, olha só, tá? O ângulo tá aqui, então o peso normal é peso vezes o cosseno do ângulo, porque está encostando no ângulo, e aqui a gente tem o peso tangente, que é peso vezes o seno do ângulo, ó. Então, nesse caso aqui, nós temos o P
T. Peso tangente, que é P vezes seno. Bom, é um movimento circular, não é? Então, se é um movimento circular, bem rapidinho, qual é a equação da dinâmica do pêndulo simples? Então, só para relembrar, a gente tem a equação do pêndulo para qualquer situação, que é T, tá vendo? Ó, T menos Pn. Então, por quê? Porque a força resultante é massa vezes aceleração centrípeta. Então, a gente tem que T menos P vezes cosseno é mv ao quadrado dividido pelo raio. Bom, se você lembrar disso, então, vamos lá, T é igual a P vezes cosseno do ângulo mais mv quadrado sobre raio. Essa é a equação para o pêndulo simples para qualquer situação. Então vamos lembrar qual é o ponto de atenção é maior? O ponto de atenção é maior é onde o cosseno é 1, né, que tem o maior número possível. Então o θ vale 0 aqui embaixo, ó. E ele tem a máxima velocidade. Agora, no MHS, nós vamos analisar uma situação muito peculiar, tá? Nós vamos analisar para o MHS a situação em que a velocidade é igual a 0. Então, ó, para o MHS, nós vamos pegar a situação onde V é igual a 0. Pô, Virgílio, então ficou simples, porque se V é igual a 0, então a tensão é igual a P vezes o cosseno do ângulo. Perfeito. Então, o primeiro ponto é esse, P vezes o cosseno do ângulo. Aí a gente começa a trabalhar aqui com o triângulo, tá? Então, vamos começar a trabalhar com um triângulo. A gente tem este triângulo aqui, ó, L, que é o comprimento do pêndulo, tá vendo? L, e aqui a gente pode até pegar por esse, ó. Então aqui a gente tem L, tá? Aqui nós temos o A, então aqui, ó, nós temos o A, vou fazer de azul, ó. Aqui nós temos o A. Também temos, se você pegar certinho nesse ponto, que é igual para esse, nós temos aqui que a força de tensão está aqui e que aqui está a força peso. Olha que interessante. Então, e aqui é o ângulo, né? Então, aqui é o ângulo θ. Então, se você pegar o seno de θ, o seno de θ é A sobre L. Vamos lá? Vamos fazer? Ó, o seno de θ é A dividido por L. Tá bom? E a tangente de θ, olha só, a tangente de θ é, se eu tenho peso, tensão, então aqui também eu tenho a força. Tá vendo? Então é uma componente dessa aqui, ó. Então existe uma força para cá. Então essa força sobre o peso. Então, a tangente de θ é F sobre P. Ah, Virgílio, interessante. E seno de θ é igual a tangente de θ. Perfeito. Podemos fazer por isso, tá? Ó, então vamos lá. Seno de θ é praticamente igual a tangente de θ. Seno de θ é A sobre L. E tangente de θ é F, que é M vezes A, dividido por M vezes G.
Tá? Poderia até fazer aqui, mostrar para você que isso vai virar um oscilador harmônico, igual ao sistema massa-mola. Mas não é, eu quero fazer uma dedução um pouquinho mais simples da equação. Vem aqui, ó, tchau e tchau. Show de bola, então não tem o que a gente pensar. O que eu sei? Eu sei que essa aceleração, que esse movimento, tá vendo? Ó, se assemelha ao MCU. Então, eu sei que essa aceleração é uma aceleração que pode ser escrita como ômega quadrado vezes R, como uma aceleração centrípeta. Então, pegando daqui, a gente tem que A sobre L é igual a ômega ao quadrado vezes o R, que na verdade é o A, é a amplitude do movimento, dividido por G. Pô, Virgílio, o A dá para cortar, não dá? Dá sim. O A você corta. E aí a gente tem que ômega ao quadrado é igual a G sobre L. Quem é ômega quadrado? 2π sobre T ao quadrado. G sobre L. Então, nós temos o seguinte, ó. T ao quadrado, né, eu vou inverter tudo, é 4π ao quadrado vezes L sobre G. Ou, tirando a raiz, T é igual a 2π raiz de L sobre G. E aqui, então, nós temos deduzida a equação do pêndulo. E essa equação do pêndulo é extremamente importante, interessante, porque você percebe que o período de oscilação do pêndulo depende do comprimento do pêndulo e da gravidade. Quer dizer, não depende ou independe da massa. Tá certo? Então, 2π raiz de L sobre G. Vamos ver como é que isso vai ser utilizado nos exercícios? Vem comigo. Bom, olha só. É óbvio que existem exercícios que te passam valores e você vai ter que deduzir ou chegar ao valor do período ou da frequência, que é o inverso do período. Mas a maior parte dos exercícios que trazem o pêndulo simples, eles falam sobre o que, eles perguntam o que acontece com um relógio em determinada condição. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu levar o relógio, pegar um relógio de pêndulo e levar para um lugar com maior temperatura. Se eu levar para um lugar com maior temperatura, o que vai acontecer? O L vai aumentar, vai sofrer dilatação. Se eu aumentar o L, o que acontece? Eu aumento, ó, aumenta o período. Tudo bem? Aumenta o período. Bom, como é que um relógio funciona? Ele pega pela oscilação e mede o tempo. Por exemplo, uma oscilação completa, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Vai demorar mais para o relógio marcar 1 segundo. Se demora mais para o relógio marcar 1 segundo, então a gente tem que o relógio, olha só, o relógio atrasa. Tá bom? Aumenta o período, relógio atrasa. E se eu levar o relógio para a Lua? Bom, se você levar o relógio para a Lua, você vai diminuir a gravidade. Diminuindo a gravidade, ó, a gravidade é inversamente proporcional aqui ao período. Então, diminuindo a gravidade, você também tem um aumento de período. Ah, então vamos de novo, ó, vamos lá. Se você não entendeu da primeira vez, vai entender agora. O relógio está fazendo assim, ó, tá bom? Então, a cada oscilação completa, ó, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Vamos imaginar que a gravidade diminua e o período aumente. Se o período aumentar, ele vai demorar mais tempo para ele marcar 1 segundo, mas 1 segundo já vai ter passado.
Então vamos imaginar que a cada 1 minuto, então os relógios sem essa condição marcaram 1 minuto. Ele marcou 50 segundos, tá? Porque ele oscilou menos vezes nesse 1 minuto dos relógios extras, né? Dos relógios que estão fora do exercício. Agora, esse relógio que está dentro do exercício, ele marcou 50 segundos. Então, o que aconteceu? O relógio atrasou. Bom, e se for o contrário, Virgílio? Quer dizer, se eu for para Júpiter, por exemplo, aí é outros 500. Se você for para uma cidade mais fria, por exemplo, se você vai para uma cidade mais fria, o que acontece? Você tem uma contração térmica, contrai o comprimento, diminui o comprimento e o período diminui. Aí o relógio adianta. Então, esse ponto ele é meio complicadinho, mas eu acho que você não vai ter nenhum problema a partir de agora. Beleza? Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, comenta aí, tá? E não esquece de curtir, dar o seu joinha, se inscreve no canal, por favor. É isso aí. Tchau, tchau.